Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa terça-feira. Eu já sinto fortemente a presença do Senhor aqui. Falar do Espírito Santo é algo maravilhoso, né? Vamos aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu, por mim, ficava só nessa primeira parte. Estava tão gostoso. Mas nós temos mais algo a fazer nessa noite, né? Esse é o nosso primeiro estudo que vamos dar nesse mês a respeito do Espírito Santo. E o título desse estudo que eu vou dar durante esse mês é: Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é para você o Espírito Santo? Queridos, a Trindade é formada por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por incrível que pareça, da Trindade a parte que é mais negligenciada é o Espírito Santo. Eu não sei porque somos assim. Falamos de Deus, muito de Deus, falamos muito de Jesus, mas pouco se fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito usado na bênção apostólica, no batismo, quando a gente fala de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é sempre alguém que está acoplando alguma coisa, mas a gente sempre tem aquela mente de Deus, Jesus, Deus, Jesus. Pouco se fala do Espírito Santo. E nós negligenciamos fazendo assim, porque na realidade bíblica, quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo. E particularmente nós, como cristãos, deveríamos conhecê-lo mais e ter mais intimidade com Ele, porque Ele está aqui. Jesus subiu, mas Ele ficou aqui. Ele está conosco. É Ele que nos guia, é Ele que nos consola, é Ele que nos ensina. É Ele que está constantemente conosco, cuidando de nós e nos preparando para encontrar com Jesus. E, no entanto, a gente não se importa muito em conhecer. Não estou falando nós aqui, eu estou falando a igreja geral, no mundo. Gostamos de avivamento, gostamos do barulho, gostamos de todas essas coisas, que muitas vezes é produzida pelo Espírito Santo. Mas conhecê-lo, se identificar com Ele, muitas vezes não nos preocupamos muito com isso. Achamos que o fato de falar Espírito Santo, me abençoa Espírito Santo, em nome de Jesus, já é o suficiente. E não é, a gente tem que aprender a ter intimidade com Ele. Amém? Se Deus quiser, esse mês vai ser uma bênção. Falar dele e aprender dele, que é algo muito necessário. Queridos, abram sua Bíblia comigo. No Evangelho de São João, capítulo 14. E eu creio que um mês não vai dar para aprender, não. Acho que vai uns 3 meses para a gente estudar sobre essa matéria. Que é muita coisa. É muita coisa porque Ele está aqui. É Ele que está trabalhando, então é natural que tem que falar muito dEle. Para a gente aprender a ter intimidade com Ele. Quem está disposto a perseverar nesses meses que vamos ter aqui? Amém. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 16
17 e 26. João 14 diz assim, verso 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, verso 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Olha o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas ele fala para os discípulos ali, mas vós conheceis. Vós os conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Amém? Nossos discípulos eram meio cabeçudos naquela época, sabe? Era difícil deles entender as coisas, principalmente a linguagem do Senhor. Como a gente também é. A gente é cheio de lógica, cheio de tanta coisa, demora para a gente captar alguma coisa que vem de Deus. Mas quando ele fala aqui que o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, com certeza um deles está fazendo, nós conhecemos, eu nunca vi ele. Como é que ele disse que nós conhecemos? Então eles escutavam assim as coisas que Jesus falava e demorava para eles entender. Ele diz, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco. Esse habita, tão lembrado que eu já falei em aulas anteriores, que é quando se batiza, aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo faz morada dentro daquela pessoa, porque agora ela é filho, agora ela é herdeiro. Então passa a habitar. Então aqui tem muito a ver com o batismo também. Vós o conheceis por quê? Porque ele habita dentro de vocês. Vocês foram batizados, vocês foram registrados, vocês são filhos de Deus. Então vocês conhecem ele porque ele habita dentro de vocês. E é ele que vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho ensinado, de tudo que eu tenho dito. Eles escutavam Jesus, acreditavam, embora não entendessem muita coisa, demorava para entender um pouco, mas era assim. Agora João capítulo 16. João capítulo 16, o verso 13 ao 15 diz assim: Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? O Espírito Santo, Jesus já de antemão avisando eles sobre esse Espírito Santo que viria. Porque até o presente momento, Jesus estava na terra. Ele estava fazendo a obra, mas já estava anunciando já, praticamente, o fim do ministério terreno dele. E que após ele viria o Espírito Santo, que agora ia fazer a obra. Continuar com a obra do Senhor. Amém? João 14, verso 18.
Quem tiver dificuldades pode acompanhar pelo telão, viu? João 14, verso 18, olha o que Jesus fala. Eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Por isso que é importante examinar as Escrituras e pedir a revelação de Deus, para que a gente não fique confundido. Como os discípulos ficaram também na época, bastante confundidos com muita coisa. Porque como é que pode ele falar que ele vai embora, que ele vai para o Pai, e agora ao mesmo tempo ele fala que vai voltar. Vou voltar para vós. Sendo que ele já tinha falado que ele ia subir e ia mandar o Espírito Santo. Acho que os discípulos fizeram uma confusão tremenda, pensando, ele falou que o Espírito Santo vinha, agora ele disse que vai voltar. Será que ele vai voltar junto com o Espírito Santo? Será que vai ficar os dois aqui na terra? A gente é cabeçudo, né? Para muita coisa. Por isso que precisa de revelação. Por isso que é importante, quando ler a Bíblia, pedir a revelação do Espírito Santo e não deduzir pela sua mente, que é muito pequenininha para as coisas de Deus. Por isso precisa pedir a direção do Espírito Santo quando examinar as Escrituras. Eu aconselho até que quem for ler a Bíblia, ore antes e peça a Deus a revelação, para você não ficar deduzindo coisas que não existem, interpretando a seu bel prazer. Aí busca a revelação, porque tem coisas que confundem a gente. Confunde. Que negócio é esse? Não vou te deixar órfão, mas vou voltar. Mas não falou que vinha o Espírito Santo? Como é que ele vai voltar agora? Será que vai voltar os dois? Passa-se essas coisas na cabeça de quem lê e tenta deduzir pela inteligência humana. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. João 16, versículo 7. Diz assim, olha o que Jesus fala. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Imagine como é que ficou a cabeça dos discípulos ouvindo essas coisas. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Que negócio é esse? Se eu não for, ele não vem. É preciso que eu vá para que ele venha. Fica meio confuso na cabeça de uma pessoa leiga, que não conhece ainda Jesus. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Meu Deus do céu. Queridos, o Espírito Santo nos revela nessa noite, como revelou a mim também, que o Espírito Santo é Jesus. É Jesus. E é Deus. Esquecemos que a Trindade é 3 em 1. Nós não podemos fazer essa confusão de achar que Deus é um e Jesus é outro. E o Espírito Santo é um terceiro. É meio confuso, mas são 3 em 1, é um só em 3. Quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, quer dizer, vou ficar com vocês do mesmo jeito. Eu vou, mas já volto já, para ficar com vocês. Ele estava dizendo o quê? O Espírito Santo sou eu. É preciso que eu vá para me voltar na pessoa do Espírito Santo e continuar convosco e nunca vos deixar órfãos. Jesus está conosco sempre, desde o início até agora, e vai ficar até o dia que ele voltar. Não podemos esquecer nisso. Por isso temos que honrar o Espírito Santo e se apegar a ele, porque ele é o próprio Cristo no nosso meio, de forma invisível. João 14. Abra comigo, João 14. Vamos ler do versículo 1.
ao 3. Estou falando muito de Bíblia, que é para poder enfiar mais na cabeça nossa essas verdades, para termos entendimento. Nunca mais esqueça disso. Jesus voltou imediatamente através do Espírito Santo para ficar conosco e não nos deixar órfãos, para não descuidar de nós. Porque tem crente que pensa, o Espírito Santo está conosco, mas Jesus não está. Jesus está no céu. Jesus está conosco, sim. Ele é o Espírito Santo. João 14, do verso 1 ao 3, diz assim, olha o que Jesus fala: não se turbe vosso coração. Ele já estava percebendo que os discípulos estavam tudo meio confuso, já meio preocupado com tudo. Ele falou: calma, calma, não fique nervoso, não fique se turbando o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Em seguida ele fala: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Queridos, esse negócio de casa, no céu tem casa? Tem casa no céu? Eu acho que não. Eu acho que casa é uma coisa que é só aqui para a terra, para seres humanos. Por que a gente tem casa? Tem casa para ter proteção, se proteger contra a chuva, e quantas coisas podem acontecer quem não tem casa. Porque quando você tem casa, você tem proteção, né? Mas no céu vai ter necessidade de proteção? Precisa de casa lá? Tem que construir casa lá? Isaías, você não vai ter emprego lá não, viu? Porque não tem casa lá. Pode ter certeza disso, né? Mas só que Jesus fala: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se você interpretar com a sua inteligência, você vai dizer: nossa, deve estar lotadinho de casa lá, né? Qual será que vai ser a minha? De 3 cômodos, 2 cômodos? Vai ser um sobrado? Ai, quero só ver a casa que vai estar reservada. Não vai ter casa lá, lá não é terra. Quando ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não tivesse dito isso, como é que eu vou dizer: vou vos preparar lugar? A gente lê versículo assim e pensa, ele vai preparar a nossa casinha lá, né? Para quando a gente for, ter um lugarzinho certinho. Então, por isso que ele já foi na frente para preparar esse lugar. Mas, querido, não é bem assim. Olha, a gente precisa interpretar aquilo que lê. Olha o que ele diz aqui: pois vou preparar-vos lugar. Essa palavrinha aqui, vos, vou preparar-vos. Para quem entende um pouquinho de língua portuguesa, sabe que vós é plural de nós, não é? Lembra do verbo? Eu, tu, ele. Nós, vós e eles, não é assim? Quando ele fala: eu vou preparar vós, ele está falando: eu vou preparar vocês. Eu vou preparar vocês. Nós é que somos o lugar. Nós. Ele vai preparar a nós para recebê-lo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós. Quer saber qual casa é a casa de Deus? Somos nós. Porque Ele mora dentro de nós. Apocalipse mesmo fala: e eu farei morada. O meu Pai, eu e meu Pai viremos e faremos moradas em ti. Quando ele fala muitas moradas, significa cada crente é uma morada de Deus. Por isso, na casa de Deus tem muitas moradas. Graças a Deus tem um povo bem grande que pertence a Deus, e cada um deles é uma morada.
Entendeu? Então, ponha isso na sua cabeça e não fique desenhando coisas assim, ai, a minha casa no céu, sabe que vai ser uma casa bonita, sabe que vai ser de diamantes e tanta coisa. Há aqueles mais humildes que falam, ai, para mim pode ser qualquer comodinho já está bom, porque só de estar no céu para mim já é maravilhoso. Para com isso, não é nada disso. Mas que peregrinagem, né? Tem crente que quer ser tão humilde e acaba sendo ridículo, né? Duvido que você ia contentar com a casinha pequenininha que estivesse lá. A gente não é assim, a gente é metido a besta mesmo, né? Daí querer o melhor. Mas não é isso. Na casa de meu pai, Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, vou preparar vocês. Vocês é o lugar, vocês são a casa. Eu vou preparar vocês para vir morar dentro de vocês. Onde é que é a casa de Deus? É em nós. Nós somos a casa de Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai convosco, estejai vós também. Aí ele já está anunciando que, embora ele venha fazer morada dentro de nós, haverá o dia em que ele vai nos levar, para que onde ele estiver, estejamos também. Aí sim, é a vinda do Senhor Jesus, quando vier para nos chamarmos na sepultura, para nos recolher para a eternidade. Amém? Aí sim, deixaremos de ser a casa de Deus aqui na terra, porque aí vamos estar na casa do céu, que é uma só. E não é casinha de tijolo, eu não sei como é que é, mas é algo muito maior do que isso. É aqui na terra que nós somos, cada um de nós. Por isso que fala muitas moradas na casa do meu pai. Eu já estava falando de todos aqueles que iriam se converter. E até de você também, viu? Já falou de você lá. Queridos, é lindo a gente saber, receber as revelações do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu essa revelação. Por isso a importância dele. Nunca eu ia descobrir isso aí se ele não me revelasse. Porque eu também era um desses que lia um texto assim e já imaginava a casinha no céu. Imaginava terreninha, alguma coisa lá, sabe? É que nem o Apocalipse fala muito sobre as ruas de ouro, de cristais, de pedras. Tem pessoa que vê isso aí e já fica imaginando, nossa, que maravilha, não vou ser bilionário lá. Olha que maravilha, não sei o quê. E lê e interpreta humanamente. Mas quando a Bíblia fala sobre essas coisas, são metáforas. O Senhor usou linguagem para que nós entendêssemos o quanto é belo o céu. Mas não que lá vai ter ouro, lá vai ter rua. Por que rua? Por que rua? Tem carro lá para andar na rua? Tem calçada? Por que rua? Estradas? Já não basta aqui na terra o problema com o trânsito, lá que vai ter também? A cabecinha da gente é pequena, né, gente? Mas são expressões que Deus usou para que nós entendêssemos a questão de valor, o quanto é valioso as coisas no céu. Ele usou uma linguagem para que a gente entendesse. Mas não que vamos levar o pé da letra, porque para começar, não tem ouro lá, gente, o ouro é coisa da terra. E a Bíblia diz que nada que é da terra vai estar lá no céu. Lá é outra dimensão. É outra dimensão. Ai, cada coisa que a gente vê aqui não é fácil não, né? 1 Coríntios, capítulo 6. Quem quer ter uma casa no céu, diga amém. Que é isso? Não vai ter. Acabei de ensinar. Acabei de falar que não existe casa no céu. Eu não acredito que vocês responderam amém.
Eu não falei casa de Deus, eu falei casa no céu. Não vem enrolar eu não, pastora. Entendeu? Não vem me enrolar não. No céu não tem casa, e vocês querem todo ter casa no céu. Queridos, pelo amor de Deus, deixa o Espírito tratar com vocês. Desligue um pouquinho da sua mente humana e entre na esfera do Espírito para você receber. Eu sabia que eu ia pegar vocês. 1 Coríntios capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Vamos ler do verso 19 ao 20, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Notem que a palavra diz bem claro: nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos casas de Deus. Nós somos morada de Deus. E Ele pagou para ter essa morada. Com o sangue de Jesus Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Nós não somos donos de nós mesmos. Ele é nosso dono. Por isso que Ele conserva-nos a nossa vida, e quando Ele quer, Ele também nos leva para cima, a hora que Ele quiser, porque pertencemos a Ele. Mais uma confirmação, quando diz que é templo do Espírito Santo, significa que nós somos casa de Deus. E se somos casa de Deus, somos morada de Deus. Somos um desses que Ele disse: vou vos preparar lugar. E Ele nos preparou e nos fez morada. Amém? Isso é tudo confirmação daquilo que eu estou ensinando a vocês. João 14, 23. Acharam? João 14, 23, Jesus respondendo disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mais uma vez ele confirmando: vamos fazer nele morada. Se você ama a Deus, se você teme a Deus, se você é fiel a Deus, Ele mora dentro de você. Você é a casa de Deus. E Ele mesmo fala: vamos vir, eu e meu Pai, vamos vir até Ele e vamos fazer morada. Pelo amor de Deus, daqui para frente, não esqueça nunca mais disso, que você é morada de Deus. Você é uma das moradas que Ele disse que teria muitas moradas. Então não fique com aquela ilusão, como eu acabei de falar agora: quem quer ter uma casa no céu, todo mundo amém. Não vai não. Deus me livre, guarde que você tenha lá. Então você não é casa para nada. Então Deus não mora dentro de você. Você ainda vai ter uma casa. Você já é a casa de Deus. Você já é a morada de Deus. Ai, eu me empolgo. Me desculpa, mas eu me empolgo. Casa de Deus. Casa do Pai, casa do Filho, casa do Espírito Santo. A Trindade mora dentro de nós. Você crê assim? Amém. A doutrina do Espírito Santo. Como é importante. Veja quantas revelações o Espírito Santo nos traz. Se não é Ele, nós não conseguiríamos saber nada. Mesmo lendo a Bíblia, de ponta a ponta, 20, 30 vezes, você não iria entender nada, porque a revelação vem dele. A revelação vem dele. Por isso não é aconselhável ler a Bíblia de qualquer maneira. Ler correndo, não meditar.
E principalmente não pedir ao Espírito Santo a revelação. Queridos, nos tempos que nós vivemos hoje, há muitos teólogos, muitos pastores também, que são frios na fé, são gelados, porque são modernistas, andam conforme a onda, inventam coisas de tempos em tempos, para poder avivar a igreja, para movimentar e fazer tanta coisa. De tempo em tempo tem ondas. Vocês lembram que teve a onda do cai-cai? Nem todo mundo lembra, né? Houve um tempo aí que era um tal de cair no espírito e cair. Passou essa onda. Ninguém cai mais. Houve um tempo que houve a onda da unção do paletó. O pastor chegava e orava e jogava o paletó na pessoa, a pessoa já caía, e muitos eram batizados com o Espírito Santo, e tanta coisa acontecia, porque era a unção, a nova unção da época. Hoje, se eu jogar o paletó no irmão, capaz do irmão levantar e querer brigar comigo. Porque já passou isso aí. E isso acontece muito com teólogos frios, que não entenderam ainda o trabalhar de Deus e ficam inventando modas. E quantas igrejas que não faziam isso, eram igrejas que andavam direitinho na palavra, começou a ver as igrejas de fora fazendo isso e crescendo, avivando cada vez mais com pessoas, entraram nessa, não precisa fazer isso também, senão nós não perdido, a igreja vai acabar fechando, vamos entrar nessa também. E começou a jogar paletó também na turma. Mas não adiantou nada, foi pouco tempo, passou essa onda. Há teólogos frios, modernistas, irreverentes, que acabam menosprezando a direção do Espírito Santo e caindo nas modas que tem por aí. Fala do Espírito Santo para essas pessoas, eles dizem que o Espírito Santo não é nada mais, nada menos que uma força, uma energia de Deus. Mas não consegue ver Ele como pessoa aqui na terra, guiando o povo de Deus. Todavia, a Bíblia nos dá garantia e nos dá mostras em diversos lugares, constatando que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está aqui, pessoalmente. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está. Está trabalhando e cuidando da igreja do Senhor. Ele foi decretado por Jesus para ser o preparador da noiva para o dia do casamento. Ele está aqui preparando e cuidando de tudo que é necessário para aquele casamento que vai acontecer. Não sei quando, mas vai. Então a função dele aqui é cuidar da igreja. Amém? Queridos, abra comigo 14, João 14, 26. João 14, 26, diz assim, olha o que Jesus fala. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. A missão dele aqui embaixo é nos ensinar e nos convencer da morte, do pecado, do juízo, enfim, de tudo. Ele é o nosso professor, é o nosso guia. Por isso a necessidade de aprender mais sobre Ele e ter comunhão com Ele, não negligenciá-lo, como nós somos negligentes nessa área, porque achamos que só basta ler, só basta estar no culto, só basta falar de Jesus, falar de Deus, e o Espírito Santo fica fazendo o quê aqui? Ninguém conversa com Ele, ninguém pede orientação dEle, sendo que Ele é o responsável de cuidar de nós.
sendo que é Ele que está aqui na terra. Jesus, diz a Bíblia, que hoje Ele está sentado à direita do Pai, e Ele que intercede por nós. Ele está lá como intercessor, mas quem está realizando a obra aqui na terra é o Espírito Santo, e temos que ser submissos a Ele. Sem Ele nós não vamos caminhar, sem Ele não chegaremos até a glória, sem Ele não vamos ter um encontro com Jesus nos finais dos tempos. É Ele que está cuidando de tudo isso. Então se apegue ao Espírito Santo, estude sobre o Espírito Santo, se dedique ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo no nosso meio, não nos deixando órfãos. O Espírito Santo é Deus conosco, Deus em nosso meio. Amém? O Espírito Santo, ele se manifesta na palavra de Deus desde o início. Desde o início, ele não é algo que apareceu no dia de Pentecostes, somente de lá para cá. Ele sempre esteve presente em toda a Bíblia. Está presente em toda a Bíblia, desde a criação. Na criação, no planejamento, na construção do universo, ele já estava lá. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que a terra no início era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Note que já o início da palavra de Deus em Gênesis, logo no versículo 1 e 2, o que manifesta primeiro ali é o Espírito Santo. Fala dele, não está falando de Deus, não está falando de Jesus, mas está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ele se movia já nas águas, nem existia terra ainda, a terra estava por baixo, só havia águas e só havia escuridão. Mas ali já estava o Espírito Santo, se movendo naquelas águas, manifestando ali já no início. Ele também atuou na formação do homem. Quando Deus criou o homem, que fez da terra, do barro, nós sabemos disso. Houve aquela voz que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, quer dizer, Deus não estava sozinho. Ali estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele já se manifestou na criação do ser humano. Amados, é incrível as coisas de Deus, por isso que falta a gente aprender a ler. Falta a gente aprender a ler, a se dedicar. Até na formação do homem ele estava lá. Os profetas, todos os profetas, os reis, os sacerdotes, todos que existiram nessa época, que eram vasos usados na mão de Deus, a Bíblia diz que era o Espírito Santo que falava através desses homens de Deus. E eles transmitiam ao povo a vontade do Senhor. Era o Espírito Santo, porque era Ele que estava aqui na terra. Era Ele que guiava o povo. Era Ele que fazia a obra, como é até hoje. Amém? O Espírito Santo se faz presente, até mesmo no nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Maria foi visitada por um anjo, e aquele anjo anunciou a ela que ela iria dar à luz a um filho, e esse filho seria chamado o Filho de Deus. E ela se engravidou mesmo, porém sem ter relacionamento com homem algum. Mas ela ficou grávida e concebeu por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que ele desceu sobre ela e a cobriu com a sua sombra, e aí ela se engravidou.
É meio confuso essas coisas, porque se Jesus é o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo gerou ele? A gente é assim, né? A gente é cheio de investigar, a gente investiga mais do que polícia. A gente quer a verdade, eu quero a verdade. São mistérios. São mistérios. O Espírito Santo engravidou Maria. E ela deu à luz a Jesus. E Jesus é o próprio Espírito Santo. Ele fica louco se ficar querendo levar pela lógica. Mas só sei que o Espírito Santo se manifestou também na criação do ser humano maravilhoso que é Jesus. Concebeu Maria pelo Espírito Santo. A gente não pensa nessas coisas, né? Olha como é importante o Espírito Santo. Como é importante o trabalho do Espírito Santo. A Bíblia que eu tenho na minha mão e você tem também hoje, sabe por que ela existe, está escrita, e quem escreveu, quem que fez? Foram homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ditou tudo que era preciso para estar na Bíblia. Eram homens praticamente iletrados naquela época, não havia tanto estudo. E, no entanto, a Bíblia está até hoje na nossa mão, com todos os escritos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou. Timóteo fala que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Se temos a verdade hoje é porque o Espírito Santo se encarregou de trazer para nós. Amém? Está dando para entender como o Espírito Santo trabalha desde o início? Não é de Pentecostes para cá como muitos pensam, não. O Espírito Santo hoje, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo diz a palavra de Deus que ele foi derramado sobre a igreja. Daí já é uma particularidade, ele veio especialmente para a igreja. Foi derramado sobre a igreja. E encheu todos aqueles crentes e batizou todos eles com o Espírito Santo. Todos foram batizados, todos foram cheios, porque estavam cumprindo a promessa, de Jesus que disse, ficai em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo e vocês os recebam. Ele veio realmente e derramou naquele dia de Pentecostes e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus estava falando para eles, eles não entendiam muito bem, mas mal sabiam que era o próprio Jesus que voltou através do Espírito Santo e se derramou sobre eles. Agora não seria mais pessoalmente os apóstolos de Jesus, agora seriam os apóstolos e o Espírito Santo, porque agora Jesus não estaria mais do lado deles, mas estaria dentro deles. Dentro deles. E seriam testemunhas por toda Jerusalém e por toda a terra. E nos alcançou hoje, aqui em Bragança. Se somos crentes cristãos, é por causa desse derramar do Espírito que aconteceu naquele dia. Porque se ficasse só para os discípulos, eles iam máximo alcançar Jerusalém só ali e morreria ali o cristianismo. Mas através da descida do Espírito Santo e da introdução do Espírito Santo dentro da pessoa, aí se divulgaria muito mais e o Evangelho atravessaria todo mundo como até hoje. Não há quem não conheça Deus se não fosse o Espírito Santo agindo. Amém? Está difícil, amados? Quem quer ter uma casa no céu? Aprenderam, né? Aprenderam, né? É. Ai, o pessoal falou com toda a força. Não. É. Ai, meu Deus, dá graça. Por isso, amados, mais do que nunca, vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos buscar o poder do alto. Vamos manter essa chama acesa dentro de nós. Não deixe esfriar isso nunca. A partir de hoje, faça um propósito de se apegar com o Espírito Santo. Ser fiel a Ele. O autêntico Pentecoste
deve acender essa chama dentro de cada nosso crente e nos dar sede de evangelizar, sede de pregar, sede de testemunhar, sede de falar de Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não fica tranquilo se ele não falar de Jesus. Quando nós não falamos, quando nós somos quietinhos, não nos sentimos avivados, ficamos com aquela carinha sonsa, é sinal que o Espírito Santo está gelado dentro de nós. Estamos ausentes da presença dele. Porque o normal de uma pessoa que se enche do Espírito Santo é ser avivada, é ter fome de falar de Deus, ter fome de oração, ter fome de chegar terça-feira e vir orar. Ter essa sede que eu tenho que orar, eu tenho que ir na terça-feira, eu não posso perder mais com terça-feira. E o inimigo tem enganado tantos para não vir, por quê? É o esfriamento. Eu não culpo tanto o diabo, porque o diabo, embora eu não gosto dele também, mas nem tudo é ele. Muito mesmo é nós, com a nossa ausência do Espírito Santo, por negligência, por não buscá-lo, por não se dedicar a ele. Há muita coisa que vai acontecer no julgamento, que vamos falar, mas foi o diabo que fez isso, o diabo tentou, o diabo vai estar lá também, viu? Ele vai estar lá e vai falar assim, imagina, eu não, que isso? Você que fez isso. Você tinha o Espírito Santo à sua disposição, mas você não buscou ele, não se dedicou a ele, agora vem dizer que Então tem muita coisa, que aquele dia você vai ter que responder diante de Deus. Não adianta acusar o diabo, como muita gente faz hoje, né? Qualquer coisinha errada acontece, que foi o diabo se levantou de tal forma que eu não tive força naquela hora. Pare de ficar falando essas coisas. O culpado é você mesmo. Você tem Deus, você tem Espírito Santo à sua disposição. Como é que você pode falar do diabo? Por acaso Deus é mais fraco que o diabo? Ele tem tanta força assim que ele pode te dominar? Como somos cheios de desculpas, somos igualzinho a Adão, né? Igualzinho a Eva. Eu pequei, eu gosto dessa mulher que o senhor fez, não sei o quê. Vai na mulher, não foi bem eu, foi a serpente. E fica empurrando os outros. E nós temos essa mania de empurrar tudo aquilo que fazemos de errado e dizer que foi o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Que nada, é você mesmo. É você que não aprende, é você que não se dedica, é você que não se entrega na mão de Deus. Por isso acontece muita coisa. Meu Deus do céu, como precisamos aprender. A igreja de Laodiceia, Jesus falou que era uma igreja morna. Era uma igreja que ele não suportava. Porque era uma igreja que tinha perdido a essência do Espírito Santo. Eles guiavam a igreja pela sabedoria humana e não na dependência do Espírito Santo. Jesus batia a porta daquela igreja querendo falar com eles, diz o texto, mas a porta se fechava. É a igreja que não quer saber de Deus, não quer saber do Espírito Santo. Faz tudo a obra certinho, mas sem a essência do Espírito Santo. Que coisa horrível. Por isso ela era uma igreja morna. Jesus falar que estava a ponto de vomitar aquela igreja, porque a coisa morna é ruim. Quem que gosta das coisas mornas? É gostoso beber água morna? Quando está com sede, você tomar um copo de água morna, é horrível, dá vontade de vomitar mesmo. E uma igreja que não tem o Espírito Santo, uma igreja que não vive segundo a direção do Espírito Santo, é uma igreja que Deus está a ponto de vomitar, ele não aguenta ver tanta hipocrisia. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos ajudar a seguir a direção do Espírito Santo. Lembre-se, é Ele que está aqui na terra. Essa aula que eu estou dando para vocês hoje, é o Espírito Santo que está falando com vocês. Eu só sou um vaso, nada mais do que isso, mas é Ele que está fazendo a obra.
se dedique a Ele, até a volta de Jesus. Amém?